Bem, então dando sequência aqui, falaremos agora de tipos de incisão com bisturi. Após aprendermos as empunhaduras, a gente parte para os tipos de incisão. A primeira delas, incisão por pressão. Alguns autores chamam de estocagem, né? Consiste em se fazer uma pressão no tecido perfurante, o que também entende por uma estocagem no tecido, tá? Essa incisão ela se dá com a empunhadura de lápis e vamos fazer uma pressão no tecido muito utilizada em órgãos ocos e cavidade abdominal, etc., para perfurar e chegar no espaço, romper aquela linha de tecido até chegar no espaço desejado. Ela se inicia então com a empunhadura de lápis, colocando o bisturi na posição que se quer e exercendo a pressão para que se perfure o tecido. Há que se ter muito cuidado com esse tipo de incisão, porque um bisturi, ele sendo comprido, né? Se você pegar muito em cima e fazer uma pressão muito grande, esse bisturi ele pode perfurar demais do que o desejado e romper algum órgão interno. Por exemplo, um baço, uma cavidade abdominal, um baço que esteja inflamado, que esteja muito repleto, a gente pode acabar rompendo, né? Como nessa simulação que eu farei aqui. Viu tanto que entrou o bisturi? Isso pode ser evitado pelo segundo tipo de incisão, que é a incisão por pressão com o dedo indicador como para-choque. Nós vamos definir a profundidade que queremos que o bisturi entre, né? E colocar o dedo indicador naquela posição que queremos que o bisturi, que a perfuração pare ali, tá? Né? Também empunhadura de lápis com o indicador limitando a profundidade, certo? Então eu tenho só essa ponta aqui do bisturi que vai entrar no tecido. Vamos para a simulação. Pronto, parou ali no meu dedo e não seguiu mais a incisão, certo? A segunda, ou melhor, a terceira posição aqui que a gente pode fazer é a elevação do tecido para se proceder essa incisão por pressão. Isso aqui é muito utilizado em cavidade abdominal e nós vamos fazer a incisão com a lâmina invertida. Então, ao invés de perfurar, eu vou perfurar de baixo para cima, né? Pegando aqui mais na frente, eu faço essa perfuração de baixo para cima. Então, eu não corro risco de penetrar nas profundidades e causar uma lesão aí indesejada em algum órgão profundo, bexiga, baço, que esteja repleto logo abaixo da minha incisão, certo? Então é feito uma suspensão do tecido e a incisão de baixo para cima, tá? Então acabei de fazer o furo que eu desejava fazer. Outro método é utilizando pinças Allis, né, para elevar o tecido. Então, auxiliar pega nenhuma. Eu uso muito essa técnica aqui. Prefiro essa técnica para cavidade abdominal. E eu pego em outra, auxiliar pega lá, eu suspendo aqui, né? Então, fazemos uma suspensão do tecido nesse sentido e a incisão com a lâmina invertida. Certo? O quarto tipo de incisão seria a incisão por deslizamento. Podemos utilizar a empunhadura de lápis, mão apoiada e desliza-se o bisturi no sentido da incisão, tá?
Mais uma vez, incisão menores, com a empunhadura de lápis, a mão apoiada, e incisão maiores, com a empunhadura de ponta de dedo. Posiciona-se o bisturi e faz o deslizamento, utilizando o movimento do braço, tá? Novamente. A quinta incisão seria a incisão de serra ou vai e vem. Essa é uma incisão que eu particularmente não utilizo muito, mas ela pode ser utilizada para aqueles cirurgiões menos experientes, para que você não faça afractuosidades no tecidos. Quando você não acerta da primeira vez a incisão, tendo que voltar em vários sentidos, e você não pegue em outro lado e começa a picotar o tecido. Exemplo, eu fiz aqui a primeira incisão, não cortei muito, volto lá, pego mais acima, eu pego mais abaixo e vou fazendo, lesionando o tecido de maneira que não deveria. Então, como é que ela é feita? Fez a incisão, eu não incisei tudo, eu volto o bisturi pelo mesmo sulco que eu comecei a fazer, retorno, volto, até ir aprofundando essa incisão. Um outro jeito de fazer essa incisão vai e vem mais segura, que às vezes eu utilizo, fiz a incisão, não consegui, abro aqui o tecido com meus dedos, vejo onde é que eu fiz essa incisão, tá? Faço esse movimento com os dedos lá no tecido, né? Expondo mais e abrindo o tecido para que eu observe a incisão e que também essa incisão, assim que eu passar o bisturi, ela já me mostre, a pressão, a força que eu estou fazendo com o tecido nesse sentido, né? Para lá e para cá, o bisturi já corta com mais facilidade e eu já vejo a incisão que eu fiz. Eu coloco os dedos, abro, faço a incisão, não completei a incisão, eu retorno o bisturi para o ponto inicial, volto, retorno e vou aprofundando a incisão até os planos que eu desejo. Esse movimento aqui é bastante importante, né? Eu vou fazer isso aqui no tecido, uma incisão que eu já fiz, né? Vou fazer aqui, abro, e esse movimento vai me ajudar a abrir a incisão. À medida que eu vou cortando, os dedos vão abrindo a incisão e fica mais evidente e facilita a minha incisão. Nós vamos praticar isso numa peça. Não dá para fazer esse movimento aqui porque ele não respeita muito bem esse emborrachado. Vamos tentar aqui, não vai muito, né? Não está na posição legal. Pronto, abriu, mas não fica bom aqui não. Mas nós vamos treinar todos esses passos numa peça aí, num corpo, num cadáver, tá bom? E a última incisão é a incisão por raspagem. Você pode utilizar a empunhadura de palma de mão, né? Ou de ponta de dedo, ou até mesmo a de lápis, se for pequenas áreas. O que você vai fazer? Vai desbridar o tecido. Isso é bom para criar um bolso, por exemplo. Você fez a incisão aqui no tecido, aí você começa a raspar embaixo do tecido para soltar um pouco o subcutâneo ou descolar alguma aderência que você quer, fazendo movimentos perpendiculares à lâmina, né? Raspando mesmo. Esse tipo de movimento aqui. Tá? Então, esses foram os tipos de incisão com bisturi.